A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG131837300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @IG131837300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você está recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 131837300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira
palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Glórias ao Senhor Jesus. Gratidão. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Independendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações para começar a nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @EG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para conduzir o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros sorteados também da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores,
ou escritos dessa sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos agora, e lembrando a todos vocês, que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar início agora ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí um número de 1 a 20. Hoje, rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Eita, glória. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos contém 33 versículos. Paulo e a incredulidade dos judeus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel. Livro de Ezequiel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. E o capítulo sorteado é o capítulo 27 do livro de Ezequiel. Capítulo 27 do livro de Ezequiel contém 36 versículos. Lamentação sobre Tiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. O capítulo do livro de 1 Reis, glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 14 do livro de 1 Reis. Capítulo 14 contém 31 versículos. A profecia de Aias contra Jeroboão.
Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: Disponha-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Silo. Eis que lá está o profeta Aías, o qual o meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Silo e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, quando os seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós contém 15 versículos, que diz assim: ameaça contra diversas nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra e visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, vamos sortear o capítulo. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a promessa do Senhor a Zorobabel. Versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glória ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Mas sem oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isto é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio agora da denúncia. Denúncia de número 75. Denúncia de número 75. Denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 70 denúncias
com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores na obra. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existem ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Leia Lacerda, que o Senhor possa te abençoar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15 ímpar e rebanho do número 16 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 11 do livro de Marcos. Capítulo 11 do livro de Marcos. 11. Contém 33 versículos, que diz assim: o poder da fé, versículo 20, 21, 22 e 23. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que o Senhor Jesus lhe disse: tende fé no Senhor Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e levanta-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. O capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Êxodo. Capítulo 17 contém 16 versículos. A água da rocha em Refidim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?
Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nós fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apredejai-me. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Um sorteio. Gratidão pela presença de todos. 1 Timóteo, 6 capítulos. O sorteio do livro, do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 contém 21 versículos. Dos senhores e dos servos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel ao o trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus o Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar e 14 par. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos a mais um sorteio. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 contém 26 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16, 17, 18 e 19. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lavícias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Naum. Deixa eu cair aqui. Capítulo 3 do livro de Naum. Capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. A ruína completa de Nenive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis os estalos de açoite, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais
estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 76. Denúncia de número 76. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor 76. E Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errado, ou com as obras com defeito, as pessoas que dizem que são deles ou que elas são delas, vão ser 2 vezes mais condenadas do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja ou o seu líder você não estiverem no caminho da condenação nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem do número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos, dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Senhor possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Números. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 16 versículos. A sedição de Miriam e Arão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cucita que tomara, pois tinha tomado a mulher cucita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos
ao sorteio do capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes contém 17 versículos. A submissão diante do rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito ao Senhor Deus. Não se apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí o número de 1 a 20. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em jornada por modo digno do Senhor Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Nosso sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis querer por espírito, que por palavra, que por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e sem revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do Senhor Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Josué, 24 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 13 do livro de Josué. Capítulo 13 do livro de Josué contém 33 versículos. As terras ainda não conquistadas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o seu Senhor: estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, toda a região dos filisteus e toda de Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, e de Gaza, o de Asdod e o de Ascolom, o de Gate e o de Ecrom, ao sul, os aveus também, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidrônios, até Afeque, ao termo dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais
estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 79. 79. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política das igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Elas também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, Tributos de César, Marcos 12, com foco de 14 a 17. Segunda, Orações, 1 Timóteo 2, foco 1 a 8. Terceira, Honrar, Romanos 13, com foco de 1 a 7. Quarta, Fazer o Bem, 1 Pedro 2, com foco de 11 a 17. Quinta, Ensinar e praticar, como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. Sexta, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, com focos de 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número de 1 a 20, para que o Senhor possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica exortação, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 13 versículos. Paulo envia-lhes Timóteo,
as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmai-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convocados, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o 2 Crônicas, 36 capítulos. Glória ao Senhor. Vamos sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 8 do livro de 2 Crônicas contém 18 versículos. As demais atividades de Salomão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinham dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate Zobá e a tomou. Também edificou a Tadenor no deserto e todas as cidades armazém em Amate. Agora, Senhor, vamos a mais um. 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel. Eu sorteio o capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 30 do livro de 1 Samuel. O capítulo 30 contém 31 versículos. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já Malaquias tinham dado com impeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lhes achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. O sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Cantares. Capítulo 5 do livro de Cantares contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os seus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma frecha e o meu coração se comoveu por amor dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear ler uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Denúncia de número 61.
As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes. Perdão. Legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. E do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu também irei ler a denúncia de número 80. Atenção! Em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo a denúncia de número 80. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas nem dízimos se tornando em vão, como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. Nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês também a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77. Das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são três seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com ela. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada.
Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 9. Número 12 vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 27. Número 18, 1 Reis, capítulo 14. Número 4, Amós, capítulo 1. Número 6, Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 11, Marcos, capítulo 11. Número 3, Êxodo, capítulo 17. Número 16, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 14, Gálatas, capítulo 5. Número 20, Naum, capítulo 3. Número 5, Números, capítulo 12. Número 7, Eclesiastes, capítulo 8. Número 13, 3 João, capítulo 1. Número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 17, Josué, capítulo 13. Número 1, Judas, capítulo 1. Número 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 9, 2 Crônicas, capítulo 8. Número 15, 1 Samuel, capítulo 30. E por último, número 19, Cantares, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando
o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos ainda que não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos nesta live. Gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live. Gratidão por cada um de vocês que ficaram comigo aqui, que todos possam ser ainda mais abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença.